Denúncias recentes de que prefeituras do Sul e Sudeste brasileiro estariam expulsando pessoas em situação de rua em ações que lembrariam verdadeiros despejos viraram tema nos noticiários. Por isso, a gente conversa agora com a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, para entender o contexto real dos vídeos publicados nas redes sociais dela, onde aparece abordando moradores em situação de rua. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda aqui ao Oeste com Elas. Prazer em recebê-la. Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade. Realmente nós estamos aqui trabalhando muito, também relacionado a esse tema, e que foi abordado, né, nessa matéria a nível nacional no último final de semana, onde tratou de um tema que é como é que eu posso dizer? É um tema complexo e sensível, né? E que muitas cidades acabam enfrentando. E aqui em Balneário Camboriú, é importante nós deixarmos claro, nós tratamos esse tema, que é a pessoa em situação de rua, como uma responsabilidade muito grande, onde a gente segue protocolos, nós não fazemos nada de forma aleatória, seguimos a lei, estamos seguros do tipo de abordagem que nós estamos fazendo. Porém, vieram algumas críticas da forma com que eu falei em alguns vídeos, da forma firme. E eu confesso para vocês que eu falo com firmeza em todas as ações que eu tenho segurança daquilo que eu estou fazendo, né? E por muitas e muitas vezes, onde eu participei das abordagens, eu encontrei ali situações de pessoas que estavam com armas brancas, que precisava chamar a segurança para interferir, para poder conduzir. Porém, em outros casos, eu encontrei ali jovens que não tinham passagem nenhuma pela polícia, mas que precisavam de um acompanhamento, de um direcionamento, né, para que eles pudessem buscar um tratamento. E uma palavra realmente de motivação. Teve um especificamente que eu cheguei a me emocionar com a fala dele, onde ele era um rapaz muito novo, e onde ele estava na rua em função da questão do irmão dele, do padrasto dele, enfim. E ali eu falei, disse, você quer voltar a trabalhar? Você precisa? O que você precisa fazer? Então, assim, são N casos. Eu encontrei mulheres grávidas, casal ali com 2 crianças, 3 crianças, aliás, que vieram para Balneário Camboriú atrás de oportunidade, mas não tinham lugar para trabalhar, não tinham lugar para morar, não tinham onde ficar e simplesmente vieram, né? E se largaram na rua. Então, essa forma de conduzir o trabalho não é de forma aleatória, pelo contrário, nós seguimos protocolos, e aqui em Balneário Camboriú nós temos uma das estruturas mais completas do país. Eu falo isso que a gente trabalha o começo, o meio e o fim. E o fim, o que é? Você ter o acompanhamento. Vou dar um exemplo. Nós fizemos a internação involuntária, 2, né, agora que nós fomos permitidos a realizar, porque o município não tinha essa permissão em função de um processo que existia da gestão passada e que nós conseguimos anular diante da responsabilidade que nós estamos conduzindo as abordagens, né? Nós conseguimos esse aval, essa parceria com o Ministério Público na nossa gestão. Lembrando que eu assumi esse ano como prefeita. E essas 2 internações involuntárias que aconteceram, nós estamos acompanhando o protocolo semanal. A clínica envia para o secretário de Assistência Social, nós debatemos o assunto, porque nós temos que acompanhar essas pessoas, depois elas precisam estar inseridas novamente na sociedade, estarem trabalhando, produzindo. Então, aqui a gente faz a reinserção na sociedade, né, a reinserção familiar, a condução para o tratamento quando necessário. Quando necessário, a segurança sim atua e leva, assim, né, para que possam cumprir ali a sua pena, porque não é só gente boazinha não que a gente encontra na rua, a gente encontra inúmeras situações que precisam da intervenção da segurança. Então a gente precisa separar o joio do trigo, e nesse trabalho da abordagem social nós estamos conduzindo desta forma, com muita responsabilidade, porque cada caso é um caso. Prefeita, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei, até sugeri, né, que você viesse aqui até o programa, porque eu fiquei bastante impressionada com o viés da reportagem, né, que praticamente criminalizou o trabalho de vocês. Trabalho bastante importante, não é à toa que Santa Catarina tem os melhores indicadores do Brasil, né, os menores em relação à violência, exatamente porque cuida das pessoas. O lugar das pessoas viverem definitivamente não é nas ruas. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouco mais para a gente a outra questão também, que é a questão do trabalho, né? São os menores indicadores de desemprego do Brasil. Então, tem também essa
essa preocupação da reinserção dessas pessoas, como a senhora falou, da questão de quem tem problemas com drogas, desse tratamento, quem de repente saiu do seu local, mas deixou a família lá, talvez seja melhor voltar ao seu lugar de origem por conta dos laços familiares, mas também tem essa inserção pelo trabalho. Aqueles que vêm para Santa Catarina porque querem melhorar de vida, que trabalhem então, né, e consigam com isso de fato alterar. Então eu queria que a senhora falasse um pouco desse programa também de reinserção pelo trabalho. Aqui nós temos inúmeras vagas de emprego. Quem quiser trabalhar pode vir, que tem condição sim. Agora, eu, Juliana Pavão, acredito que a pessoa não encontra dignidade morando na rua. E eu não concordo com isso. Para muitos pode até parecer, ela está falando de forma firme, expulsando. Ninguém aqui em Balneário Camboriú expulsa ninguém. Nós não maltratamos ninguém. Nós não estamos exigindo que a pessoa vá embora, porque a gente sabe que tem as limitações, né? E agora, o que eu puder fazer enquanto gestora pública é realmente dar a oportunidade, resgatar essa pessoa da rua e dar um encaminhamento, mostrar que tem um caminho. Você quer trabalhar? Então você vai trabalhar, você vai produzir. Eu, quando falo que aqui na rua em Balneário Camboriú nós não queremos ninguém, não é porque nós estamos fazendo trabalho de higienização, não é isso. É porque eu não acho certo a pessoa morar na rua. Você não encontra dignidade na rua. Para você ter uma ideia, você encontra pessoas que não têm passagem nenhuma pela polícia e não têm nunca contato com algum tipo de droga. Se essa pessoa está na rua, se ela está à mercê de inúmeras situações que podem acontecer, é assim, é muito rápido para ela entrar nesse caminho. E aí, como é que você faz depois? Então, o que eu puder fazer para ajudar essas pessoas, resgatar e falar, vem aqui, eu vou pegar na tua mão, você vai voltar para a tua família, você quer voltar para a tua casa, você tem endereço em Porto Alegre, em São Paulo, sei lá, em qualquer outro lugar, você tem endereço nesse lugar? Tem, você comprova, eles comprovam que tem endereço, nós pagamos a passagem e nós encaminhamos para que ele retorne para sua casa. Só tem pessoas que não querem retornar, porque tem problema familiar, não conseguem resolver. Tem pessoas que querem trabalhar, a gente ajuda, a gente conduz no trabalho. Essas pessoas precisam ocupar a cabeça, produzir, trabalhar, para elas se sentirem pertencentes à construção da sua vida. Porque cabeça vazia a gente já sabe o que é. E na rua, quando você encontra alguém assim, é 2 toques, para ela poder, no caso, trazer essa falta de segurança que muitas vezes a comunidade sente. E eu tô aqui, inclusive, trabalhando para manter a ordem pública e garantir segurança. Tanto para quem mora, trabalha e visita, mas também para essas pessoas que estão na rua. Porque quando a gente fala de que tem a presença da segurança em algumas abordagens, é porque, de fato, você encontra pessoas ali com armas brancas e que podem, muitas vezes, comprometer a vida daquele que acabou de vir para a rua porque foi despejado, ou porque brigou em casa, ou porque teve algum problema específico familiar, ou porque teve algum surto e precisou e foi para a rua. E é aí que entra o trabalho da saúde em conjunto com a abordagem social. Porque uma pessoa que não consegue mais ter domínio das suas decisões, não consegue mais ter domínio daquilo que pode e que não pode fazer, que entra em surto, nós precisamos dar a oportunidade da internação involuntária para que lá ela possa ter o tratamento e aí, após todo o período que fica lá, ela realmente retornar aí para o convívio com a sociedade, produzir e trabalhar. Então, o trabalho tem que ter começo, meio e fim. Ninguém aqui trabalha de forma aleatória. Aqui nós seguimos protocolos e trabalhamos de forma integrada, junto com a abordagem social, com a saúde e com a segurança. E assim nós iremos continuar trabalhando em Balneário Camboriú, sendo que um ou outro não gosta, não tô nem aí, não entrei na política para agradar ninguém, entrei para trabalhar, entregar resultado, é isso que eu estou fazendo. E nós conseguimos o aval do Ministério Público mostrando responsabilidade na condução do nosso trabalho. Porque se tivesse algo de errado, jamais nós conseguiríamos esse aval. Tanto que a condução responsável do trabalho que nós estamos fazendo, enfrentando esse problema social que vem crescendo em muito no país, que é as pessoas em situação de rua, nós conseguimos esse aval pela responsabilidade na condução desse processo. Nós conseguimos, inclusive, anular um processo antigo que o ex-prefeito em Balneário Camboriú tinha, porque praticavam tortura, praticavam atos ilegais com essas pessoas.
No nosso governo isso não acontece. Mas também eu tenho que agir de forma firme para dizer que aqui tem ordem pública e assim nós vamos seguir. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Balneário Camboriú não é uma terra sem lei, não é a terra de ninguém. Aqui todo mundo é bem-vindo, todo mundo tem oportunidade e nós estamos trabalhando nessa firmeza, na condução desse processo, para que nós possamos diminuir esse problema social que, infelizmente, nos últimos anos cresceu e muito no nosso país. Prefeita, essas denúncias contra o seu trabalho são frutos da sua firmeza ou da incapacidade de certas instituições aceitarem que alguém finalmente faça o que precisa ser feito? Olha, eu já falei aqui, né? Eu não entrei na vida pública para agradar ninguém. Eu entrei para entregar resultado e de forma responsável, porque todas as minhas atitudes elas refletem, né? Tem os apontamentos negativos, aqueles que não concordam, isso e aquilo, e tudo bem, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas eu tenho que entregar resultado, eu tenho que manter a ordem pública na minha cidade, né? E esse enfrentamento que nós estamos fazendo com firmeza, eu falo de forma firme com a minha filha, eu falo de forma firme com os meus secretários, eu falo de forma firme com qualquer pessoa que eu quero bem. Por que eu estou falando isso? Eu não posso chegar, não, de que é isso, é aquilo. Eu não posso demonstrar moleza, isso e aquilo. Não, eu tenho que ter segurança naquilo que eu estou decidindo. Peraí, tu quer trabalhar? Então, eu tenho oportunidade. Mas eu tenho sensibilidade também, porque cada caso é um caso. Eu falo da forma sensível porque eu tenho um olhar como mãe, como mulher, como cidadã, como gestora pública. E eu confesso para vocês que eu me emocionei em inúmeros casos das abordagens que eu participei, porque, poxa, eu encontrei ali gente que não tinha passagem nenhuma, que estava ali na rua porque foi colocado para fora de casa da própria mãe, foi colocado para fora de casa pelo irmão. E ali estavam à mercê de entrar para a vida, né, enfim, do crime, de qualquer outra coisa. E aí eu sei que tem gente que vai querer generalizar, ela está dizendo, então, que quem está na rua vai entrar para a vida do crime. Peraí, se tu não der oportunidade, essa pessoa vai viver como na rua? Com dignidade? Não vive. Ah, mas consegue dinheiro, consegue comida, consegue isso. A gente não tem que dar esmola, a gente tem que dar oportunidade. Por isso que em Balneário Camboriú nós temos, inclusive, esse programa que nós instituímos, estamos trabalhando para que as pessoas parem de dar esmola e deem oportunidade. Tem muita gente precisando de gente para trabalhar. E é esse o trabalho que nós estamos conduzindo aqui em Balneário Camboriú e dentre outras cidades também. Agora, permita fazer um comentário aqui. Não adianta outros prefeitos mandar para Balneário Camboriú, porque aqui tem casa de passagem, tem acolhimento, tem internação, tem vão lá para Balneário Camboriú. Não, aqui não. Aqui nós seguimos um protocolo, nós estamos trabalhando para manter a ordem pública e aqui, sim, a gente mantém a ordem, o trabalho. Agora, se eu encontro pessoas na rua que dizem o prefeito de tal lugar mandou vir para cá, aí o negócio é diferente. Aí eu entro em contato, porque se ele não consegue manter a ordem na cidade dele, não vem aqui complicar na minha. Porque aqui Balneário Camboriú é uma cidade que abraça todo mundo. Recebe todo mundo com muito, sabe, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Agora, ficar mandando para cá para dizer que aqui tem tudo? Sim, aqui nós damos oportunidade do começo, meio e fim. Temos casa de passagem, que tem comida boa, roupa de cama, a pessoa consegue tomar banho, consegue, né, se organizar para poder mentalizar, né, se ela quer voltar para casa, se ela quer uma passagem, se ela quer a internação involuntária, se ela quer ir para a comunidade terapêutica. Enfim, nós damos oportunidade. É aquilo que eu falei no início. Cabeça vazia, a gente já sabe o que quer. E se eu encontro na rua, eu não posso me omitir. E Balneário Camboriú não se omite deste problema social. Isso vocês podem ter certeza. Perfeito. E muita gente que não mora aí conhece Balneário como um ponto turístico, com muitos lugares para se divertir, restaurantes, pessoas famosas, carrões, mas não sabe ao bem como é a realidade, o dia a dia de quem mora aí no local, que é bastante diferente. Deixa eu agradecer a entrevista, também parabenizar aqui os esforços, os trabalhos, muitos comentários positivos no chat, inclusive alguém aqui falando, eu vou morar agora em Balneário Camboriú, pois... Pode vir! Pode vir!
Legal. Olha, a gente fica em contato, Juliana Pavan, já fica o convite para participar aqui outras vezes, viu? Bom trabalho, Juliana tem rede social, está sempre postando por lá também conteúdo dos trabalhos que vem fazendo. Um grande abraço, Juliana, boa quarta. Deixa eu só fazer um comentário breve, Com permita certeza. fazer esse comentário, porque um dos problemas maiores que nós enfrentamos aqui é a questão da moradia acessível. E nós estamos trabalhando muito para dar essa condição, até pelo próprio custo de vida. Então, tem muita gente que acaba vindo para cá e às vezes não consegue morar em Balneário Camboriú. E eu não posso fugir dessa realidade, eu tenho que falar isso. Agora, o que não dá é para você pegar, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Ok, a gente tem que tentar, tem que produzir, tem que ir atrás, né? Só que se você não consegue, você vai morar na rua? Não, gente. Nós temos aqui lugares que dão essa oportunidade. E nós estamos trabalhando muito agora no plano diretor para instituir como uma das principais situações que nós temos, que é a moradia acessível, para que nós possamos atender todas as pessoas. Acessível. Moradia acessível. Então, realmente, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que o nosso olhar está atento de forma panorâmica, olhando para todas as situações. Eu estou seguindo com muita firmeza, é o meu jeito de ser. Eu não me moldei para entrar na política. A Juliana Pavan é a Juliana Pavan fora da política e dentro da política. Só que eu confesso para ti uma coisa, que quando eu entrei na política, eu aprendi a ter um pouquinho mais de paciência. Mas uma coisa eu digo, o meu jeito firme, eu não vou mudar. Quem gostou, quem gostou. Quem não gostou, paciência, ok, e passa. Né? Então, eu estou lá nas minhas redes sociais também, @Jupavan, compartilhando um pouco das minhas ações, né? E que as pessoas puderem enviar sugestões. Eu estou aberta a sugestões, o nosso mandato é participativo, eu acredito que juntos a gente vai conseguir construir uma nação cada vez melhor para as pessoas. Agora, o que não dá é para cada um lavar suas mãos e dizer, aquele resolve, pronto. Não. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Abração. Venham conhecer o nosso Natal de Balneário Camboriú, que tá lindo! Não precisa chamar duas vezes. Desde já, bom fim de ano para vocês por aí, viu? Até a próxima, valeu. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.